ele pega aquele pacote, copia para a memória RAM e sinaliza para o kernel, que é a parte do TCP/IP, descompactar, fazer o checksum, e, né, fazer a serialização, pegar toda a parte do TCP em si. Então, ele copia da DMA, joga na memória RAM. Depois que ele processa, ele vê que esse pacote era direcionado para um aplicativo, que é um aplicativo que chama de espaço de usuário, que é as aplicações que a gente usa, que o Hyper é uma delas. Então, ele copia da memória RAM para um outro pedaço da memória RAM e sinaliza para o processo que ele vai ter que acordar, que no caso é o processo do cache, para ler esse dado aqui e decide o que tu vai fazer com o dado que chegou da rede. O cache lê e ele decide, eu vou guardar esse cara na rede, porque está chegando um objeto novo. Então, ele copia de volta para a memória RAM, sinaliza ao kernel que copia de volta para o outro pedaço da memória RAM, que ele copia esse dado para a DMA da controladora de disco, e a controladora de disco pega dessa DMA e copia fisicamente para o disco para gravar aquele dado. Então, você teve o salto da DMA da placa de rede, 2 saltos na memória, para ir para o cache, 2 saltos para voltar, e mais o salto da DMA. Então, você teve 8 passos, na verdade, desculpa, 6 passos, para você chegar a partir da placa de rede para o disco. Isso causa, o mesmo dado ele só dançou pela memória RAM e dançou por 2 DMAs, meio idiota, porque já se sabia que aquele pacote que eu pedi, eu sei que eu quero gravar. Então o sistema de cache, quando ele começa a fazer isso, aí você começa a entender por que fica lento. Porque imagina você fazendo isso para uma rede de, às vezes, 100 mega, 200, 600, 700, 1 giga, você tem lá 1 milhão de pacotes por segundo. 1 milhão de pacotes por segundo. Para cada pacote tem que fazer isso. 6 passos. Então, o que a gente fez, essa zero copy é uma tecnologia que você pode utilizar para literalmente não ficar copiando as coisas para lá e para cá. Você faz ponteiros de memória virtual no kernel. Então, nós utilizamos um kernel Linux, que é um sistema operacional, e a gente modificou o kernel para quê? Para o software, o Hyper mesmo falar o seguinte, olha, os pacotes dessa stream TCP, quando eles chegarem, copia direto da DMA da placa de rede para a DMA da placa da controladora HCI, que no caso é a controladora SAS ou da SAS, no caso quando se usa a RAID para SAS. Copia de uma DMA para outra, então você reduz de 6 passos para 2. E aí você já sai da placa de rede, cai no disco e grava no disco. E aí na gravação do disco tem o conceito do sistema de arquivos, que é o banco de dados que o kernel utiliza para poder armazenar inteligentemente os dados espalhados pelo disco. A gente também desenvolveu um sistema de arquivos específico, mais otimizado, porque um cache ele tem muitos dados aleatórios, mas esses dados não são muito grandes, obviamente poucos dados pequenos, são muitos dados pequenos. Então a gente também utilizou algumas tecnologias mais específicas para poder evitar com que causasse uma dança de ponteiras lá dentro do disco para também melhorar a performance. Um outro ponto aqui tem uma tecnologia de interrupção, chama MSI e MSIX, que é utilizada em placas de rede. Porque esse conceito substitui um conceito mais antigo, que era chamado de IRQ, que era requisição de interrupção, né? Que você tinha lá, até tinha na BIOS antigamente, você tinha naqueles modem, né? Que você tinha lá até com um jumper, você colocava a IRQ que você queria e tal, não sei o quê. Na BIOS você podia trocar as IRQs da porta paralela, porta serial, era tudo assim, frescura. Aí o que acontece? Essas IRQs, hoje em dia, foram substituídas por MSI, que são, na verdade, um vetor de sinalizações, porque nessas máquinas de múltiplos cores, foi o que eu falei, quando lembra, chega na DMA, ele interrompe um processador, certo? Só que se o processador, digamos, é um i7 ou um Xeon da Intel, que ele tem 8 cores, você interrompe os 8 cores, porque é um processador fisicamente só. Só que você interrompeu 8 cores, sendo que só um core daquele vai processar o pacote que você tirou. Então, o conceito de interrupção, como era de 1 para 1, ele ficou burro quando você entrou com o conceito de core, né? Que é um físico, mas é vários virtuais, desse do hyperthreading também. Então, o MSI e MSX ele é feito para você ter até 2048 sinalizações paralelas. Ou seja, você poderia, teoricamente, ter 2048 cores processando 2048 pacotes diferentes ao mesmo tempo, em paralelo, sem um interromper o outro. Então, isso também corta dramaticamente a performance. De novo, pensa em 1 milhão de pacotes por segundo, você já começa a mexer na conta para calcular uma performance. E um outro é um conceito que se chama de scatter-gather, que é você também, ao invés de você gravar um dado no disco e pegar o próximo pacote, você acumula, às vezes, 10, 20, 50 pacotes e grava numa vez só.
você coloca na DMA no máximo, às vezes tem 16 MB ou 32 MB no buffer de uma DMA de controladora de disco, você preenche os 30, ao invés de preencher 1 MB, porque o pacote CP no máximo é 64K, né, a janela maior que o CP permite. Você acumula vários desses pacotes e coloca lá um buffer de 10 MB, e você faz uma escrita no disco de 10 MB, ao invés de uma escrita de 64K. Você diminui a quantidade de escritas, mas faz escritas mais potentes. E isso também causa uma performance muito grande. Tanto que, para quem quiser entender mais isso, pode falar com a gente no nosso stand, para poder entender quais máquinas a gente utiliza para qual tipo de solução. Só eu queria mencionar mais um detalhe, que o nosso modelo de negócio ele tem algumas variações que não é muita gente conhece. A gente tem venda da licença somente do software, porque a gente ficou muito conhecido por que é o último ponto ali, que é a locação do appliance. A gente dá o hardware e o software junto, casado, a pessoa paga por mês, em contrato. O outro que a gente tem, que muita gente não sabe, que é a venda da licença, que pode ser tanto por boleto ou pelo cartão BNDES. Você usa o seu hardware, a gente homologa e usa o nosso software, paga somente uma vez, não paga nunca mais, né, uma licença perpétua, e os upgrades você só paga a diferença de uma versão de um para o outro. E o último ponto só que eu queria mencionar é que os nossos diferenciais é que a gente tem uma equipe de suporte inteira dedicada a isso. Nós somos uma empresa gaúcha, né, a gente está aqui em Porto Alegre, a gente tem uma equipe de suporte 24 horas dedicada exclusivamente para isso. E a mesma empresa que faz o software dá o suporte, o que dá um diferencial grande, porque muitos caches, esses internacionais, aconteceram até um agora que veio para o Brasil há uns anos atrás, agora está indo embora. Por quê? Porque os caras tinham um cache que era famosíssimo internacionalmente, vieram para cá e não mexeram com o suporte. Sempre tem que ter suporte, não tem jeito. Todo mundo que é provedor, todo mundo sabe que sempre tem que ter suporte. O povo não deu suporte, os caches ficaram com o tempo, precisaram de suporte, ninguém dava, o pessoal foi embora. Então a Tagus ela é uma empresa, assim como vocês são para os clientes de vocês uma opção mais próxima do que uma operadora, nós somos para vocês uma opção também igual, próxima do que esses caches internacionais, porque a gente está aqui do lado, literalmente, nesse caso, né, e voltado exclusivamente cache para o mercado brasileiro. Mas, gente, meu tempo já estourou aqui, então eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês. E, de novo, se alguém quiser algum tipo de informação, além de fazer as 2 perguntas, a gente pode conversar ali no stand, tá bom? Muito obrigado. Vão as perguntas. Vão as perguntas agora? 2 perguntinhas. Os caras são rápidos, hein, cara? Vai, Fernando. Bom, eu queria saber o seguinte, ó, numa rede considerada num provedor pequeno, tá, de aproximadamente um tráfego de 25 a 30 megas de consumo. Certo. O que tu estima que a instalação do teu software venha a trazer de redução de economia de banda? Economia de banda, tá. Assim, a gente tem casos onde a gente tem um piso... a gente tem um piso mínimo de economia garantido em contrato de 20%. Esse é o piso, né? Mas na nossa média que a gente vê, principalmente para provedores de abaixo de 100 MB, como é um contexto geralmente mais localizado, onde as pessoas se conhecem mais, isso chega geralmente entre 35% a 43%, 44%. Mas, de novo, vai flutuar de acordo com a estação, com, né, a época da criatura lá. Por exemplo, teve um provedor que foi engraçadíssimo, que era um provedor que tinha 4 MB, do micro interior, assim, era de Goiás, micro interior de Goiás, 4 MB, era um negócio satelital. Sabe qual é que era a economia dele? Dava 70 e poucos por cento, um negócio absurdo, assim, quase duplicava a banda do cara. Mas sabe qual é que era o ponto mais popular? A foto de uma mulher na cidade, todo mundo olhava uma gostosa caminhando lá, mandava para os caras, e era um Orkut na época, né? E todo mundo via. Aquela foto dava, tipo assim, dos 3 MB do cara, era 2 MB e pouco que dava mais. Varia, né? Felipe, no caso do streaming, quando ele faz o cache dos pacotes que recebeu, ou ele fecha a conexão, faz o download de todo o vídeo e depois ele entrega. O stream está falando ao vivo ou stream tipo Netflix? Ao vivo. Tá assistindo... Ao vivo. Rádio, por exemplo. Exato. Tá. Rádio não tem fim, né? Exato. Não tem esse negócio do fazer o download, porque não tem começo nem fim, só tem meio, né? Então, o que acontece? O que a gente faz é o que a gente chama de um split, de 2.000 para 1. Então, para cada 2, ou seja, o primeiro cara, digamos que acessou o rádio XPTO.
Então o Hyper faz a conexão com o rádio e começa a fazer o cache desse cara. Certo. Quando o segundo acessar, ele bate na stream que está bufferizando para esse cliente e entrega para ele. Os próximos 1998 usuários que baixarem vão aproveitar dessa stream. O 2001 vai abrir uma segunda stream com o cara. Então, para cada 2.000 usuários, se abre uma conexão com o antigo. O que tem nesse meio tempo é uma eleição da velocidade de download. Por quê? Porque o primeiro cara que acessou a rádio pode ter 100K de banda, certo? Então ele vai baixar 100K do cara. Certo. Só que se o segundo cara tiver 10 mega, ele vai achar lento o rádio. Vai ficar ruim para ele a qualidade, Exato. porque ele queria uma qualidade melhor. Nesse caso, ele vê que aquela velocidade para o outro é maior e começa a baixar na taxa do cara que tem mais banda. E os outros, como eles são mais lentos, eles só se beneficiam daquilo. E no caso do Netflix, por exemplo, se eu estou assistindo um filme, ele vai baixar todo o filme ou ele só vai baixar? Não, ele baixa conforme você vê. Para Conforme evitar de assiste. você onerar o provedor com conteúdo ainda não requisitado. E a qualidade ele vai baixar sempre, digamos que seja em HD, ele baixa em HD e aí conforme a tua disponibilidade de banda, ele vai te dar... É que no caso do Netflix, no caso da BR, não é só banda. Era isso que eu Pode queria ser saber. CPU, pode ser memória, pode ser até a atividade, se você pegar e começar a escrever, rodar um defrag, por exemplo. Certo. Pegar um termo comum. Um defrag, rodar no disco, começar assim a avacalhar o seu disco, a qualidade do Netflix vai cair. Porque o Netflix vê que aquilo pode comprometer, o Netflix prefere entregar um vídeo de alta qualidade, mas não trancar. Essa é a filosofia deles. Então o Hyper vai flutuar nessa qualidade junto. Mas ele vai armazenar o vídeo inteiro. Inteiro. E quem vai gerenciar a exibição do vídeo na tela vai ser o player do Netflix. Do Netflix, A exato. partir do Tagus. Isso, a partir do Hyper. Então, uma outra coisa só que eu queria dizer, que eu queria deixar muito claro, é que mesmo em função de fazendo isso, tá, armazenando o vídeo inteiro, a gente não disponibiliza qualquer tipo de arquivo sem prévia autorização do servidor original. Então, porque muita gente me pergunta, então eu posso clicar em algum lugar e baixar o vídeo para mim? Não, não pode. Por quê? Porque sempre quando um objeto ele é armazenado, ele vê quem foi que fez a autorização daquele pedido. Então, quando o próximo usuário quiser ver um vídeo no Netflix, antes dele sair entregando o vídeo, ele vai consultar o Netflix, ver se aquele vídeo é autorizado. Se for, ele entrega do cache. Se não, ele baixa do usuário. Se não for autorizado, ele nega. Para evitar de você romper com o modelo de contrato da empresa original e avacalhar, no caso, né? Assim, ficar um negócio meio pirata. Não é para ser um backup da internet, entendeu? É para ser justamente um acelerador, respeitando o modelo de negócio original. Muito bem, pessoal. Tá. Certo. Não. O que acontece? No Hyper, como ele está hoje, não, ele começa de novo. O próximo passo que eu estou fazendo agora para esses streams parciais, porque eu vi que Netflix, eu, às vezes, não assiste até o final. Então, eu vou fazer caches parciais também. Então, tipo assim, assistir 30%, ele grava os 30%. Esse é o que a gente vai fazer agora, tá? Vai gravar os 30%. Quando o cara, depois de ver esse 30%, ele começa a baixar o resto do Netflix. Então, isso é o próximo passo que vai ter para os streams. Isso, aproveita aquele parcial que o cara viu antes. Isso não tem ainda, mas é o próximo passo. Muito bem. 15h30 nós damos um intervalo. O Felipe vai ficar à disposição de vocês ali no stand. Obrigado, Felipe. E agora nós vamos chamar o professor Couto. Vai falar um pouquinho sobre projeto de redes FTTH, FTTX, né? É porque não é só para casa que serve para várias coisas. Deixar vocês na mão do professor. Tivemos o curso ontem. Feedback dos participantes foi nota 10. E aí, dizer para vocês, obrigado por estar aqui conosco, e dizer para vocês que a gente vai estar promovendo o curso de projetos em Porto Alegre, Luciano? Temos o curso de projetos, a gente vai divulgar a data certinho. Então, para quem já fez o curso de fibras ontem, né, vão ter a possibilidade de fazer o curso de projeto. Não é pré-requisito um do outro, né? O curso de projeto é mais para poder montar a rede, e hoje vocês vão ver uma palestra, é uma palhinha do que vai ser visto lá. Boa palestra, então entrega-se contigo aí. Alô, obrigado Magno, obrigado aos diretores da Internet Sul pelo convite e pela oportunidade de estar falando hoje para vocês, tá? Bom, boa tarde pessoal, boa tarde, vamos falar um pouquinho sobre projeto de rede FTTX, né? Bom, quando o Luciano me ligou e a gente conversou um pouco sobre
essa palestra, me veio a grande dúvida, né? Falar sobre o projeto de redes FTTX, falar de fibra ótica, vamos combinar, né? Ninguém me aguenta mais falando sobre fibra ótica, né? Já está todo mundo já cansado desse assunto de fibra ótica, né? Já sei o que é fibra, sei que eu preciso, né? Mas ainda o pessoal tem um pouco de dúvida com relação à parte de projeto. Então, o que eu combinei com o Luciano, espero que vocês aproveitem. Eu vou fazer aqui, utilizar uma metodologia que eu venho utilizando para os projetos que eu realizo, um passo a passo no desenvolvimento de um projeto. Tá? Essa vai ser a ideia da nossa palestra hoje, ok? Bom, vamos em frente. Um dos passos mais importantes, e é um dos erros mais comuns que eu vejo com os provedores, é errar no que a gente chama orçamento de potência. É o passo mais importante, esse orçamento de potência. O que é esse orçamento de potência, gente? No final das contas, ele diz para a gente quantos dBs eu posso gastar desde quando eu saio com o sinal de luz da minha OLT até ela chegar na ONU. Eu preciso, como ponto de partida, saber isso, para projetar a minha rede. Sem isso, sabe o que acontece? Começo a colocar 2.358 splitter, um atrás do outro. O povo acha que pode, né? Uma fibra vou splitando lá um monte de vezes e depois o sinal não chega com potência suficiente na ONU. Isso depois dá um trabalho terrível para a gente arrumar. Então eu preciso saber quantos dBs eu tenho disponível para poder gastar na minha rede. Temos alguns fabricantes de equipamentos hoje, né, aqui no estabelecimento. Mateus, quanto é de vocês? Quantos dBs eu posso perder? 28 dBs. 28 dBs é o normal, gente. Dependendo de fabricante para fabricante, isso está variando, se a tecnologia é EPON ou GPON, está variando entre 24, 25, às vezes chega a 30. 28 é o normal. É o que a norma fala, inclusive, a G984, né, que estabelece o GPON. Quantos de vocês sabiam disso? Isso foi uma pergunta. Com força. Ouviu ontem, né? Nós temos aqui não sei quantas pessoas, Luciano, 60, 70 pessoas? 5 ou 6 levantaram a mão, gente. E eu acredito que todos vocês estão querendo fazer projeto de rede FTTH. Esse é o passo número 1 para poder saber fazer o projeto. Nós precisamos das especificações do fabricante para poder começar o nosso projeto. Senão a gente vai se arriscar a fazer um projeto que não é barato e aí depois não vamos ter o resultado esperado. E aí depois, sabe de quem é a culpa? Da fibra. Ah, a fibra é muito cara. Não, não é cara. Dá um retorno bom se a gente projetar direito. Exemplo, para cálculo de um orçamento de potência. Se o fabricante diz para a gente, pode perder X dBs, use a informação do fabricante. Se ele não der essa informação, exemplo, verifique qual é a potência de transmissão da ULT e a sensibilidade da ONU. A diferença entre a potência de transmissão da ULT e a sensibilidade da ONU diz para mim quantos dBs eu posso perder no downstream. O upstream, eu preciso considerar a potência de ONU, sensibilidade de ONT. Nesse exemplo que eu peguei, que é um exemplo até que é apresentado no curso, a OLT tem 4 dBm de potência de saída e a sensibilidade dela, menos 30.
A ONU, menos 1, e a sensibilidade, menos 26. Fazendo as continhas, eu tenho um orçamento de downstream de 30 dBs e um orçamento de upstream de 29. Nesse caso, deu um pouquinho mais que o 28, deu 29. Deu 30 de downstream, 29 de upstream. Uso 29 ou uso 30? Para fazer projeto. Uso 29, tá certo? Não vou considerar só entregar sinal para o cliente. O sinal tem que voltar também, o cliente transmite de volta para a OLT. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 29 dBs de perda. Esses 29 dBs de perda vão estar distribuídos onde? O que gera atenuação no sinal óptico? Isso foi uma outra pergunta. Splitter, conector, a fibra óptica que está dentro do cabo, emenda, problemas com macrocurvatura, isso a gente não quer que aconteça, né? Se fizer a instalação direitinho, vamos evitar problemas de macrocurvatura. Mas o meu sinal naturalmente vai se perder em perda do splitter, em perda de conectores, em perda de emenda. Na fibra, eu preciso conhecer quanto de perda cada componente desse vai acrescentar no sinal. Não tem outra chance. Eu preciso conhecer isso. E aí, depois que eu faço isso, eu também desenho um diagrama unifilar da minha rede. O que esse diagrama mostra para a gente? Mostra a representação da rede, desde o momento, por exemplo, que eu saio da UNT, passo pelo PTO, vou até a minha caixa terminal, vou até a caixa de distribuição, cabo de alimentação, até chegar na ULT. Aonde o sinal vai estar sendo perdido? Isso aqui é a representação de um conector, perda de conector. Representação de emenda, perda na emenda. Splitter, perda no splitter. Tenho que contabilizar todas essas perdas. Essas perdas não podem ultrapassar aquele valor que a gente calculou no orçamento de potência. Se essa somatória de perdas ultrapassar, significa que o nosso sinal depois vai chegar mais baixo do que o necessário para a ONU trabalhar direito. Está claro isso para todo mundo, gente? Então, quando muita gente me pergunta, quantos splitters eu posso colocar na rede? Qual é a perda de cada splitter? Eu vou usar um splitter, um para 4, um para 8, um para 16. Cada splitter desse tem uma perda característica. Desculpe. Não, a gente sabe. A gente sabe. O splitter, como regra prática, tá? Cada vez que eu dobro o número de portas dele, eu acrescento 3 dBs e meio. Então, um splitter 1 para 2, 3 dBs e meio. Um splitter 1 para 4, 7 dBs. Um splitter 1 para 8, 10 dBs e meio. Um splitter 1 para 16, 14 dBs. Um splitter 1 para 32, 17,5. Um splitter 1 para 64, 21. Dá para sair colocando 5 splitter, um para 64, um na frente do outro. E é o que a turma faz. Não dá. Não dá. Por mais que a gente recomende, fale, olha, por norma, por padrão, as OLTs são para ser dividido cada porta para 64 clientes.
O que o pessoal quer fazer? 64 só. Não dá para colocar aí um pouquinho mais. Falta depois potência. Boa pergunta. O splitter é passivo ou é ativo? O splitter é um componente passivo. Aliás, uma das grandes vantagens da rede FTTH é que não só o splitter, mas tudo o que eu tenho na rede externa é passivo. Por que isso é interessante? Porque o índice de falha é muito baixo. Não tenho que queimar na rua. O custo operacional da rede vai lá embaixo. Essa é a grande ideia. E aí o gancho que eu pego. Se o splitter é passivo, gente, e ele divide a potência de entrada nas portas de saída, cada porta de saída vai ter só uma parcela do sinal de entrada. Tá certo ou não? Se o meu splitter é 1:2, em cada saída vai ter 50% do sinal. Quem já fez o curso lá com o Luciano sabe que 50% de uma potência vale quanto em dB? Três dBs. Então, o splitter 1:2, o teórico dele, o valor teórico, 3 dBs. Valor prático, 3,5. Se eu dividir de novo 1:4, esses 3 teóricos iriam para 6. Prático, 7. Não está contando o conector. E o conector, a perda do conector, para ele ser homologado, né, o conector precisa ser homologado, tá? Máximo meio dB de perda de inserção. Então eu considero isso tudo no projeto. Vou fazendo as contas. Olha lá, vamos contar junto? Quantos conectores eu tenho nesse diagrama aqui? Eu fiz uma caixa terminal conectorizada, conector na UNT, conector no PTO, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conectores. Mas quantas emendas? 1, 2, 3, 4, 5 emendas. Esse meu diagrama aqui tem um splitter 1:4 e um splitter 1:8. E aí depois nós temos que decidir quantos metros de fibra que nós temos aí. Depois disso tudo, coloco lá numa planilhinha do Excel. Cinco conectores, perda meio dB, já perco 2,5 em conector. Emenda por fusão, 5, eu considero até ponto 1 aceitável, mais meio. Depois o meu sinal passa por um splitter 1:4, passa por um splitter 1:8, e eu estou considerando uma rede com 5 km de fibra. Total, 22 dBs, 25. Quantos dBs eu tinha para gastar? 29. Tá bom? Tá bom. Ficou com uma boa margem de segurança. Porque se eu tenho 29 para gastar, ou 28, dependendo do meu equipamento, eu vou fazer projeto para gastar os 28 de uma vez? Não, vou deixar uma margem de segurança. De quanto é essa margem de segurança? Sugerido, pelo menos 3 dBs. Luiz, quando era o responsável pela rede lá da Telesc, pedia quantos de margem de segurança, Luiz? Tá certo? A gente precisa de uma margem de segurança porque o cabo vai quebrar, porque eventualmente eu vou ter que colocar um WDM a mais para poder fazer o que o Douglas da Paditec também disse, e transformar esse sistema num WDM-PON. E aí eu preciso de alguns dBs a mais no futuro, que possa me fazer falta se eu não tiver planejado direito a rede. Agora, observem o seguinte, vamos voltar aqui. Eu estou passando essa topologia de rede
eu tenho uma fibra que passa por um splitter 1:4 de distribuição, e cada perninha desse do splitter vai para uma caixa de atendimento que atende 8 clientes. Então, quantos clientes eu vou estar atendendo por fibra aqui? 32 clientes. É por isso que a margem de segurança está boa, é por isso que eu tenho poucos dBs aí sendo gastos. Se eu quiser dividir a fibra por 64, eu posso? Posso. Vai subir mais 3 dBs e meio aqui. Mas ainda fica bom? Fica bom. E se eu quiser dividir por 128? Posso. Tem que subir 7 dBs aqui. Já vai para 29 e 25. Quantos dBs a gente tinha para perder? Já fica sem margem de segurança. A gente não, a perda ótica que a gente considera, independente se a porta está ocupada ou não, ela sempre vai apresentar o mesmo. Não, não pode. Isso faz parte do projeto. É o que a gente vai ver em seguida. Pessoal, é claro que isso aqui é só uma explicação rápida, né? No curso a gente consegue detalhar muito mais isso, mas eu quero que pelo menos vocês tenham percebido a essência do negócio. Primeiro, eu preciso saber quantos dBs eu posso perder. Isso é característica do equipamento que eu escolhi. Segundo, faça as contas e verifique se a sua rede está adequada para esse equipamento. Ok? Vamos em frente. Para a gente fazer um projeto, a gente tem que partir sempre de algumas premissas. Nós precisamos ter informações, planta, mapa da área de cobertura que a gente quer fazer o projeto. Tipo de serviço que nós vamos disponibilizar. Isso impacta em quanto de banda eu quero entregar para o cliente, eu quero garantir para o cliente. Definição da topologia, que já foi comentado também pelo Luiz. Eu vou fazer uma topologia em que eu use uma caixa com splitter centralizado, eu só tenha um nível de splitagem. Eu vou fazer um projeto com os splitters distribuídos. Ou então eu vou fazer FTTH sem splitter. Pode FTTH sem splitter? Pode. É chamado de Active Ethernet. Uma fibra dedicada para cada cliente. Fabricante de cabo adora essa tecnologia. Mas é possível, tá? É possível. Oi? Não pode ser poste de madeira também. Enfim, qual a tecnologia que eu vou usar? GPON, EPON, Active Ethernet? Não vamos entrar no mérito do EPON versus GPON aqui, tá, gente? Senão nós vamos terminar isso até o mês que vem, né? Então, mas eu preciso escolher. Qual é a razão de divisão? Por quantos clientes eu vou dividir cada fibra ou cada serviço? Catálogo e especificação dos componentes da rede. Eu preciso conhecer as características da fibra que eu vou estar utilizando. Luiz comentou, eu tenho uma fibra, que é a fibra que a gente utiliza na rede externa, que segue um padrão do ITU, chamada G652. É a fibra monomodo. Só que a fibra monomodo tem versões de fibra monomodo. Tem a G652A, a B, a C, a D. A D é a mais apropriada para a gente. A D é que vai permitir a gente utilizar os equipamentos de FTTH de hoje e os equipamentos de FTTH que o Douglas comentou para a gente também, que vão estar entrando também
sistemas DWDM, que vão precisar de utilizar todos os comprimentos de onda possíveis que a gente tem disponível na fibra. Se eu estar utilizando uma fibra, se eu comprar uma fibra hoje que seja 652B, amanhã ou depois eu não consigo utilizar essa rede quando uma nova tecnologia, por exemplo, a DWDM, chegar e estiver disponível para a gente. Então muita gente fala, fibra, a prova de futuro. Ponho a fibra lá e esqueço da vida. Cuidado. Se eu não comprar direito hoje, vou ter problema amanhã. Se eu não souber o que eu estou comprando, vou sim ter problema. Cuidado com isso. Eu não gosto dessas generalizações. Tá? Tenham atenção com relação a isso. Isso é um critério importante na hora do projeto. Além disso, tem a fibra. Alguém comentou aqui sobre macrocurvatura, quem foi? Um grande problema que nós temos com fibra hoje é macrocurvatura. Se eu dobrar muito a fibra, isso acrescenta uma perda violenta no meu sinal. Está aí o Fernando que não me deixa mentir. Enrolamos uma fibra ontem no dedo dele. Mostra o dedão aí, Fernando. Demos uma volta no dedo dele ontem, deu 1 dB de perda. Isso porque a gente estava utilizando a fibra normal, a G652. Depois a gente pegou uma outra fibra, que era a G657, e botamos no dedão dele de novo. Nada de perda. Essa fibra G657 é importante onde? Eu fazer o drop, o cabo que vai para o cliente, o cabo que eu vou entrar dentro da casa do cliente, porque aí vai curvar a fibra, não tem jeito. São compatíveis. Elas são as duas monomodo. As duas são monomodo e são compatíveis. Eu posso emendar uma com a outra, conectorizar uma com a outra, não tem problema. Mas preciso saber disso, gente. Preciso especificar isso no projeto. Conectores óticos. Existem conectores e conectores. Quem sabia aqui que o conector precisava homologar? Isso foi outra pergunta. A Anatel define requisitos para homologação de conectores com relação à classe para perdas de inserção e categoria para perda de retorno. Eu tenho conectores que dão em média meio dB, tenho conectores que dão em média 0,15 dB de perda. Opa, então quer dizer que se eu comprar um conector melhor, eu economizo dB? É. É isso. Splitter. Também tenho que conhecer a perda dos splitters. Se alguém chegar para vocês e disser, tem um splitter 1:8 que perde só 5 dB, foge desse cara. Oi? Foge dele. E se apresente aqui, a gente cai de porrada mesmo. Filtro WDM, quando eu faço transmissão de vídeo analógico, eu faço RF over glass. Preciso conhecer as caixas de emenda. Nossa, mas tem algum segredo na caixa de emenda? Quase nenhum. Mas eu preciso saber, por exemplo, quantos cabos eu preciso derivar de uma caixa de emenda. Nossa, mas preciso já pensar nisso no projeto? Claro. Se eu comprar uma caixa de emenda pequena, depois como é que eu vou inserir todos os cabos que eu preciso? Ah, eu enfio 2 cabos no mesmo buraco. Estão rindo, né? Já. Se nós estamos fazendo o projeto, vamos comprar o que a gente precisa. Tá? Ou então, né?
faz uma garrafa PET e põe as emendas. Caixa ecológica. Caixas terminais. PTO. PTO é uma tomadinha ótica que vai fazer a terminação do drop na casa do cliente. RAC, DIO, OLT, ONIL, nós precisamos conhecer tudo isso. A gente consegue detalhar isso, tá? Bem para vocês no nosso curso. Durante o projeto nós temos que pensar em dois tipos de ampliação. Expansão de demanda, o que significa isso? Colocar mais cliente na rede. E expansão de banda. Como é que o meu cliente hoje, como é que eu consigo atender um cliente hoje que me pede só 50 mega e amanhã ele quer 200? Tenho que pensar nesse tipo de ampliação. Não estou fazendo projeto agora? Dica para vocês. Quer colocar mais cliente na rede? Fibra sobrando no cabo. Se eu não tiver fibra sobrando, eu tenho que passar outro cabo. E aí o custo é muito maior. Então pensem no backbone, no cabo principal de vocês, fibra sobrando. Para com essa história de cabinho de 12 fibras. Ah, eu quero um cabinho de 12 fibras. Depois falta fibra. Tá? O que é importante a gente considerar, sempre no projeto, partir da necessidade e expectativa do cliente. Eu preciso conhecer o que o meu cliente está querendo de mim. Quais os serviços que ele quer, qual a banda que ele quer contratar, qual o preço que ele quer pagar. Detalhe. Quem pensar em implantar uma rede FTTH para cobrar R$40 do cliente, esquece. Manda o dinheiro direto para mim. Não é para isso. FTTH não é para isso. Tá? Não é para vender 1 mega. Você pode até vender, mas não é para vender 1 mega. É para vender 5, 10, 15, 20, 50. Aí começa a valer a pena. Informações sobre a região, gente. Luiz comentou muito bem na apresentação dele. Eu preciso conhecer quantos clientes potenciais eu tenho na região. Característica de rede cabeada. Eu preciso de concentração de cliente. Fazer rede cabeada, qualquer que seja, para atender um cliente aqui e outro cliente 2 km depois, vai sair caro. Qualquer que seja a rede, pode ser ADSL, pode ser HFC, pode ser o TP, eu preciso de concentração de cliente. Nessa região, eu preciso também estabelecer qual é a taxa de penetração que eu quero naquela região. De 100 clientes potenciais que eu tenho ali, eu quero construir rede para quantos? Quando eu faço essa pergunta no curso, o pessoal fala, 100 ué. Quero tudo. Para e pensa, gente. Uma rede para 100% custa muito dinheiro. E eu tenho concorrente. Eu preciso pensar em taxas de penetração realísticas para fazer o projeto. Posso fazer o projeto pensando numa taxa de penetração menor e depois ampliar isso? Devo. Para isso, o que eu preciso? Fibra sobrando no cabo. Informações do projeto. Vou fazer a minha rede por fusão, toda emenda por fusão, vou usar conectores, vou usar emenda mecânica, vou fazer uma rede subterrânea, vou fazer rede aérea. Escolher a topologia. Onde é que vão estar sendo posicionados os splitters de distribuição, os splitters de atendimento, as caixas de derivação? Preciso saber disso.
e levantar custo de toda essa brincadeira, né? Quanto vai custar essa brincadeira para mim? Afinal de contas, depois o cliente vai me pagar quarentão para isso, né, filho? Vale a pena fazer isso? Às vezes no curso o pessoal fala, mas isso então não vou fazer. Eu falei, ótimo que você não começou ainda. E aí vamos discutir alternativas até a gente chegar no estágio de você poder fazer isso. Não vão atrás de modismo, gente. Me preocupa hoje, é até engraçado eu estar fazendo o papel do advogado do diabo da fibra, né? Mas me preocupa hoje o modismo. Não, fibra. Cuidado, fibra é legal? Nunca vi ninguém se arrepender. Mas não é para todo mundo. Façam as contas sim. Veja se vale a pena sim. Essa é uma outra característica importante no projeto. O Fernando está comentando. Cabo óptico, gente, também não é tudo igual. Eu tenho diferentes cabos para diferentes aplicações. Cabo que vai subterrâneo, que vai aéreo, autossuportado, protegido contra roedor, diretamente enterrado, com capa retardante à chama. Se eu vou passar um cabo numa estrada que tem problema de queimada, o cabo tem que ter essa proteção adicional. Isso. Uma análise importante para vocês fazerem é que realmente, normalmente a gente faz as contas só do custo de investimento, que a gente chama de CAPEX. Eu costumo dizer nos cursos que a gente só preocupa com o CAPEX porque a gente está acostumado com o Wi-Fi, e o OPEX do Wi-Fi é bem baixinho, porque a gente não tem problema de manutenção no Wi-Fi, né? Instalou o cliente, nunca mais precisa voltar lá, não é isso? Né? Não precisa trocar frequência, não precisa realinhar o rádio, né? Pega essas 10 pessoas que vocês têm para fazer, só para apagar incêndio no dia a dia, e põe para ativar cliente novo, gente. O teu custo operacional vai lá embaixo. Essa é a grande vantagem também de uma rede com fibra. Oi? Bom, gente, etapas de um projeto. Via de regra, nós, provedores, eu não sou provedor, mas nós, provedores, pensamos assim. O Luciano já adiantou. Vou sair com o cabo do provedor, passo na prefeitura, deixo uma fibra lá. Já que eu passo na prefeitura, vou até o fórum, na Câmara de Vereadores, passo em casa, porque eu estou pagando toda essa brincadeira, então eu quero fibra lá também. E aí, pensa dessa forma. Eles pensam, vocês, nós, onde que eu passo o cabo? E depois, o que será que dá para eu fazer com isso? Já me aconteceu isso. Eu saí daqui, quer dizer, daqui não, de São Paulo, fui numa capital do Nordeste. O rapaz me falou, venha domingo. Eu falei, nossa, pegou fogo. Eu falei, o que você precisa? Já me chegaram todos os equipamentos, ONT, ONU, já botei o cabo na rua, já os splitters estão aqui. Eu falei, nossa, mas já chegou o splitter, já chegou o LT, o ONU, o cabo já está passado, você precisa de mim para quê? Só preciso saber o que dá para eu fazer com isso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí depois você olha e fala, gasto desnecessário.
quando a gente faz um projeto, a gente primeiro verifica onde estão os clientes. Quantos por cento daqueles clientes eu quero atingir? Crio células de atendimento. Agrupo essas células de atendimento numa caixa de distribuição. E essa caixa de distribuição é por onde vai estar passando depois o cabo principal que chega até o provedor. Passo do cliente para o provedor e não ao contrário. Gente. Se vocês pensarem assim, vocês vão ver, nossa, ficou fácil. Ficou fácil. Só que dá trabalho. Eu tenho que sentar e rascunhar a cidade inteira. Eu tenho que esquadrinhar ela inteira. Tem. Uma coisa que a fibra nunca vai ganhar de uma rede de rádio é a flexibilidade que eu tenho para ativar novos clientes. Isso aí o rádio é imbatível. Deu visada, amanhã está pronto no rádio. Na fibra ou qualquer rede de cabo, se eu não planejei atender aquela área, esquece. Não vai ser de hoje para amanhã, nem para o mês que vem. Isso requer um planejamento melhor. A gente tem que pensar um pouquinho mais antes. Enfim, o que a gente está... Então, essa é a metodologia que eu venho utilizando e passando para o pessoal nos cursos. Primeira coisa, definir a minha área de cobertura. Entender o perfil do cliente. O que o cliente deseja da gente? Lotear a minha área de cobertura, criar várias células de atendimento. Definir taxa de penetração e quantas portas de splitter eu preciso em cada ponto. Luciano, agora que eu vi, eu estou me empolgando aqui, né? Vai precisar de 15. Definir onde eu posiciono os splitters, definir célula de atendimento, a banda que eu quero entregar para cada cliente, definir os splitters de distribuição, cabo de distribuição e cabo de alimentação. Cabo são os dois últimos itens, não são os primeiros. Nós estamos querendo começar a construir nossa casa pelo telhado, quando a gente quer saber de onde vai passar o cabo logo, primeira coisa. Vamos fazer um exemplo. Essa é uma área onde eu moro, essa casinha amarela aqui onde eu moro, lá em São Paulo. Metade do bairro lá onde eu moro. Essa é uma área que tem 2 km por 1 km, ou seja, 2 km quadrados. Não é uma área grande, para uma cidade grande, mas do que eu tenho visto aí Brasil afora, às vezes cabem 2 cidades aqui nessa área. E serve como pelo menos um exemplo, uma metodologia para a gente seguir. Nessa área aqui, cada quadra, as ruas estão espaçadas de 100 em 100 metros. Então eu defini minha área de cobertura. Depois que eu defini a área de cobertura, eu fui em campo e olhei e verifiquei que em cada quadra, em cada quadrado desse, em cada quadra, eu tinha 12 casas. Isso é um exemplo, gente. Se vocês forem nesse endereço em São Paulo, vocês não vão ver uma casa, só prédio, mas isso é um exemplo. 12 casas em cada quadra. E eu defini um lote de atendimento de 48 casas. Eu defini um lote de 4 quadras. Por que eu defini 4 quadras e não defini 2, não defini uma? Depois vocês vão entender melhor, é em função da taxa de penetração que eu queria nesse projeto. E fiz um levantamento. Esse pessoal aqui é cliente de classe B, de classe A, quer internet estável, largura de banda acima de 10 mega, serviço de voz e vídeo. Não me venha oferecer menos de 10 mega, não quero. O cliente te fala. Banda alta. Ok?
Definiu a área de cobertura, eu vou lotear. Lembra que eu criei um lotezinho aqui, 4 quadras? Loteio toda a área de cobertura. Cada lotezinho desse vai ganhar depois um splitter de atendimento. Cada lote. Isso vai ser uma célula de atendimento. Aqui ficou tudo 48. É claro que a gente precisa fazer isso, né? Direito. Me ajudem aí, quantos lotes deram? 30. Se eu tenho 48 possíveis clientes em cada lote, então qual é o potencial de cliente que eu tenho nessa área? É difícil essa. Tem que multiplicar 30 por 48. Quanto? 1.440. Sei qual é o potencial agora dessa área, tenho que definir minha taxa de penetração. Desses 1.440 potenciais, quantos eu quero atender? Quero construir redes para quantos? Tem gente? 100%. Tem casos onde a gente atende 100%, condomínios. Um condomínio horizontal, fizemos um contrato com um condomínio, ok. Rede urbana, uma operadora hoje fala em 40% de taxa de penetração. Elas sabem que custa dinheiro. Ó, desconta o tempo, Luciano. Fala. Não vou te responder isso agora, senão a gente vai entrar num assunto que não vamos terminar isso aqui. No final a gente comenta sobre isso, tá? Defina a minha taxa de penetração. Eu escolhi a taxa de penetração, eu escolhi, o projeto é meu. Quando você fizer o seu, você escolhe a sua taxa de penetração. Eu escolhi 15% para esse projeto. Ah, mas eu quero 30%. No seu você faz 30%. Não tem problema. 1.440, 15% disso dá quanto? Tá ali. 216 portas de splitter que eu preciso disponível nesse projeto. Aí eu pensei bem e falei assim, 216 só, vai que o negócio vá bem, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou iniciar o projeto com 216, mas vou deixar a possibilidade de duplicar essa capacidade de porta. E ir para 30% no futuro. Entenderam a ideia? Muito bem. Então nós estamos falando de um projeto de 432 portas. Aí o que eu faço? Pego a taxa de penetração que eu defini e aplico em cima do quê? Do lote. O lote não tinha 48 possíveis clientes? Quando eu faço 15% vezes 48, 7,2. Isso significa o quê? Que se eu colocar um splitter de atendimento ali, naquele lote, com 7,2 portas, eu atinjo a taxa de penetração projetada. Gente, fiquei 3 semanas pesquisando se eu achava um splitter com 7,2 portas. Não achei. Depois de 3 semanas eu falei, quer saber? Eu vou colocar um para 8. Não. Falei, vou colocar um splitter 1 para 8 ali. E aí o que eu sei? Então cada lotezinho meu vai ganhar um splitter o quê? 1 para 8. Se eu colocar um splitterzinho 1 para 8, eu cumpro com a minha taxa de penetração planejada. Tá certo ou não? Já sei qual splitter que eu vou usar. Já sei quantos eu vou precisar. Quantos splitters de 1 para 8 eu vou precisar? Quantos lotes eu tenho? Quantos lotes? 30 lotes. Um splitter por lote. Quantos splitters eu preciso? Quantas caixas de atendimento? Olha, já está saindo já o quantitativo da rede. Nos finalmente, eu quero 30%. 30% de 48, 14,4.
16 portas. Eu já não tenho lá um splitter 1:8 lá naquele lote? O splitter vai numa caixinha de atendimento? Vai. Ao invés de eu chegar com uma fibra nessa caixa de atendimento, chego com 2. Preciso mais porta? Opa, tem uma fibrinha sobrando aqui. Ativo um novo splitter. Fibra sobrando no cabo nunca é demais. Dessa forma, a gente está falando então de 16 portas em 30 lotes. Nós estamos falando então de um projeto de 480 portas, por causa dessa aproximação para cima que nós fizemos. Se eu pegar 480 portas e dividir por 64, eu preciso, 480 por 64 dá 7,5. Também fiz consulta com a turma aí, não achei 7,5 portas de OLT. Preciso de 8.